Muito boa tarde, senhores. Como vocês estão? Hoje o tema é mais leve, depois dos últimos. Mas é um tema que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que foi algo que me ajudou muito a crescer, ajudou muito na minha vida, que é a leitura, senhores. Ah, que chato, você vai dar uma palestrinha? Um pouco. Mas no final acho que vocês vão entender. Cara, para começar, eu nunca gostei muito de ler. Essa é a verdade. Sempre fui preguiçoso, apesar de tirar boas notas, sempre fui observador, mas não gostava muito de ler. Mas aí eu li o meu primeiro livro completo, Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Sensacional, 300 e poucas páginas. Eu devia ter uns 10 anos, era uma versão bem antiga, lá dos anos 70, 80, mas era um livro muito maneiro. O que a leitura me causou ali foi a imaginação. Comecei a ler e imaginar as situações, os personagens, a vestimenta, os locais que eles estavam através das descrições. E isso abriu a minha imaginação muito, mais do que qualquer brincadeira de criança na época. E esse é o primeiro ponto, a imaginação ela é muito importante pra gente. A imaginação ela faz a gente buscar soluções novas, resolver problemas de forma inusitada. Ela é a chave da criatividade, ela faz a gente ir além, pensar além. E se eu fazer tal coisa? Ah, mas todo mundo sempre fez assim. Pô, mas e se eu combinar tal coisa com outra coisa? Será que eu consigo resolver esse problema? Pô, talvez, realmente. E aí você resolve problemas e cria novas soluções e melhora a sua vida e a vida de todos ao redor. Então, assim, a leitura ela abre muito a nossa mente para isso. E a gente está vendo um emborrecimento cada vez maior da população global, né? É a primeira geração que vai ter um QI menor do que os nossos pais. Mas é muito também pela questão das telas, né? A gente não consegue mais deixar as crianças com tédio. A criança não pode lidar com tédio, ela tem que estar com dopamina o tempo inteiro, então dá o celular para ela. E nós mesmos também estamos viciados, então eu não posso ter um pico de estresse porque a criança está chorando ou porque está entediada, então eu dou o celular para ela para eu não ter esse pico e acabo condenando a atenção do meu filho. Tem várias crianças aí novas aí com 7, 8 anos tomando remédio para TDAH, cara. Alguns casos são sim TDAH, beleza, mas muitos é simplesmente a destruição do lidar com tédio, a destruição da infância. É sempre importante incentivar suas crianças a desde cedo começar a leitura, a ler bilíngue, que a criança ela tá numa fase de aprender muito. O bebê ele aprende a falar só olhando como a gente faz. Consegue fazer a corda vocal, a boca, a língua, fazer o movimento certinho, olhando a gente fazer, gente. É a fase que o bebê está mais aprendendo. Ele consegue ter equilíbrio de andar em pé vendo a gente fazer isso. Então, assim, a fase de maior aprendizado. Então, não tenham medo de dar conhecimento para o filho de vocês, mas busquem também ter uma base. E aí, um ponto também importante que eu gosto de frisar. Tem muitos livros, assim, de autoajuda que eles realmente são bons, sabe? Mas a autoajuda é algo que está muito condenado hoje em dia. Né? A pessoa fala, livro de autoajuda. Eu mesmo já fui um desses. Livro de autoajuda, isso aí é pra, pô, é um monte de bravata. Mas, assim, é um monte de clichê. Mas, cara, os clichês são todos reais. Se é clichê, é porque tem um motivo. Porque realmente é uma verdade, sabe? Por exemplo, eu li um livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. É um livro pequeno até, mas... E ele fala coisas simples. De você ter autorresponsabilidade com as coisas, de você assumir as rédeas da sua vida, mas é um livro bem simples. Assim, pra mim que já li vários livros, não sou um super leitor nem nada, mas já li bastante livros na minha vida. Certamente já devo ter lido mais de 200 livros, que nem é muito, mas isso ao longo de uma vida inteira, tá, senhores? É um livro, assim... Foi legal a leitura, mas não me acrescentou nada. Mas pensem em quem nunca leu nada, em quem nunca leu nada do tipo, quem lê muito pouco, ou quem fica lendo essas besteiras aí de fazendeira, virgem, boi leiteiro, essa loucura, que também é um outro ponto, senhores. Pelo amor de Deus, vamos escolher bem os livros, não é porque você está lendo que é de qualidade. Tem muito lixo também feito. 50 Tons de Cinza não é literatura, tá, senhores? Vamos botar isso bem, bem claro aqui. O livro do Primo Rico não é literatura. Tá? Primo Rico não ficou rico com investimentos. Ele multiplicou a riqueza que ele já tinha com investimentos. Ele ficou rico vendendo a ilusão de que ensinaria a ficar rico e no final das contas, como ficar rico é vendendo curso para desesperado. O que não é uma estratégia ruim, mas só para vocês saberem interpretar também. Mas enfim, leiam livros de qualidade. Comecem por livros básicos mesmo, fáceis, até de autoajuda mesmo, mas desde que seja direcionado, né, sobre um tema, sobre responsabilidade, sobre liderança. Tipo, O Monge Executivo também é um livro simples, mas é um livro que dá para tirar muitas boas lições para quem nunca leu nada. Leiam livros que vão engrandecer vocês. Aí você, com o passar do tempo, você vai querer coisas mais aprofundadas. Você talvez vai querer ler uma filosofia de Nietzsche para entender como ele pensava. Isso aí já é bem avançado, tá? Eu já li Nietzsche umas 2 vezes. E na primeira vez eu odiei, porque eu achei que ele pensava de uma forma. Hoje eu interpreto de outra maneira. Eu vejo que ele fala muito como sátiras, como
como duplo sentido algumas coisas, então não necessariamente a visão que eu achava na primeira vez era a mesma da segunda, e isso também é um ponto. Saboreiem os livros, também não se põe uma meta, eu tenho que ler um livro por mês e não absorver nada, ler por ler. Saboreie o livro, tira anotações, faz correlações com outros livros, bota um post-itzinho com alguma anotação, grifa com a marca texto, algo que você achou interessante. Não tenham vergonha de começar a ler devagar, mas só comecem. O Pequeno Príncipe é um dos maiores livros de filosofia da história, se parar pra pensar. É um livro que dão para crianças, mas, cara, é um livro para adulto. Não porque tem um teor adulto ali, mas a filosofia que ele fala ali dentro é muito de adulto. A gente não pode esquecer que o Antoine de Saint-Exupéry, o autor, que era aviador, ele, um dos pioneiros da aviação, inclusive, ele já era um adulto quando escreveu o livro. Ele é um livro sobre essa dualidade do que é pensamento da infância, lúdico, limpo, puro e esperançoso, para o pensamento adulto, mais sólido, fechado, mais rancoroso. E é um livro de 90 páginas e a boa parte delas tem ilustração, então assim, é uma ótima leitura também, não é vergonha nenhuma. É um livro maravilhoso, um livro que até emociona quando a gente lê. Vão lendo por degraus, vão começando de baixo, livros simples, livros para te dar um norte na vida, te dar uma base, e aí você começa a subir um David Goggins da vida, que é um livro bem grande, com bastante lições. Você vai para um Jordan Peterson tentar entender um pouco da psicologia das coisas, você vai para um psicologia financeira do Morgan Housel para entender como funciona os gastos das finanças pessoais. E não deixe também de ler fantasia, gente. Júlio Verne. São livros antigos, mas assim são muito atuais, são muito bem feitos, a narrativa é boa, as histórias são muito maneiras, são grandes aventuras. Particularmente gosto muito de Isaac Asimov também, porque ele tem a parte da ficção científica muito forte, né, a parte da robótica, e nos livros dele sempre tem questões de lógica muito fortes, de problemas que parecem impossíveis pela lógica, e no final ele te mostra que tem uma brecha ali, uma brecha lógica, nada irreal, nada Deus Ex Machina, que você consegue entender e você fica, caramba, realmente estava na minha cara o tempo todo. E é muito maneiro as reviravoltas que tem, principalmente a trilogia Caverna de Aço, Sol Desvelado e Robôs da Alvorada é muito boa. A trilogia da Fundação também é boa, mas eu acho que é para quem já está acostumado com a linguagem literária do Asimov, de Grandes Mundos, é uma saga maior, então talvez seja um pouco complicado para novato. Ilíada tá na minha lista de leituras, Ilíada e Odisseia, mas eu recomendo que vocês achem algum resumo para leigos, porque é muito difícil, é extremamente difícil. Eu que leio bastante, eu não consigo ainda, não tenho vocabulário suficiente, é muito difícil a leitura, então... Porque vocês vão ouvir muita gente falando, leiam os clássicos. Mas, cara, antes de ler os clássicos, tem uma base maneira. Leia Mário de Andrade, leia Machado de Assis, não é uma leitura difícil, pelo menos, ou Memórias Póstumas de Brás Cubas é até bem simples, mas é um livro legal. Leiam coisas que vão fazer sua imaginação fluir ali nas eras, nas sagas, nas percepções do autor. Uma escritora que é sensacional também, as pessoas têm muito ela como uma escritora para o público feminino, mas eu recomendo que homens também leiam, porque as histórias são universais, são muito boas. A Clarice Lispector, ela fala muito sobre a liberdade, fala muito sobre a liberdade da mulher, só que não joga em pedra ainda, não é aquela liberdade vulgar da mulher virar uma André Surak da vida. É a liberdade de se entender no mundo. Ela fala muito sobre pertencimento, sobre arrependimento do tempo, sobre escolhas. Os personagens dela sempre vivem, eles não são pré-definidos, não são óbvios, eles vivem a vida deles e a gente vai acompanhando ali através das escolhas certas ou erradas deles. É uma ótima autora também para ler, com uma linguagem muito boa, lições muito profundas, mas até de fácil leitura, de certa forma. Então assim, leiam, gente, e leiam bastante, e exercitem a lógica enquanto vocês leem. Aqui ocorreu a situação C. Por que ocorreu a situação C? Porque antes aqui teve a situação A e teve a circunstância B. Então uma coisa leva a outra. A lógica é o principal princípio da vida. É o que faz a gente desviar de perigos. Você não se joga na frente do trem nem atravessa a rua quando está passando o carro a 100 por hora, porque você sabe pela lógica que você vai morrer, sentir muita dor ou ter sequelas muito graves se você fizer uma atitude burra como essa. Então assim, a lógica está em tudo, na matemática, na vida, na programação, no trabalho. Nós temos que ser lógicos. Nós não podemos ser psicopatas que é 100% racional. Nós temos que ser razoáveis também conosco, né? Como eu falei, não se põe uma meta de botar para ler 300 livros no ano se você nunca leu. Se você nunca parou para ler um livro grande. Então, assim, seja razoável consigo mesmo, saboreie, tenha uma jornada interessante que te agrade na leitura, sabe? Os livros da Agatha Christie também são bons. São livros ali
que mexe muito com a lógica, porque são livros de investigação, né? A rainha do mistério. Então, tem muitos livros bons no mercado para você ler. Tem muito livro porcaria também. Aí, pelo amor de Deus, tenha um senso crítico para escolher bem, porque o livro também, infelizmente, não está barato. Então, vocês têm que escolher bem. Se vocês quiserem para uma linha mais antropológica, Ortega y Gasset é muito bom. Olavo de Carvalho é muito bom. Deixa o preconceito de lado, cara. Vai ler, lê os caras. Não dá ouvidos ao que você ouviu por aí. Eu já li, eu não concordo em nada com o que Karl Marx escreveu. Mas eu já li o Capital, já li o Manifesto Comunista de mente aberta para entender. Ele fala muita coisa acertada ali, ele faz um diagnóstico ali da época dele, muito bem acertado, da globalização, de como são as trocas econômicas, de como são os interesses mútuos ali entre governos e empresas, mas o prognóstico que ele faz, a solução dele para isso, eu não concordo nem um pouco. Mas eu li de mente aberta, para entender também, se você gosta. Odeio Olavo de Carvalho, odeio Karl Marx, cara, então vai ler. Vai ler para você entender a cabeça do seu adversário para você poder vencer ele. Vai ler A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Ele fala muito sobre isso. É um livro que quem vai ler sem lógica, sem interpretação, vai pensar, é um tratado militar sobre estratégia militar. Não vou usar nada disso na minha vida. Claro que vai usar, cara. Adapte isso para tua vida. Uma guerra, o que o cara tá falando da batalha? A batalha não é batalha, não precisa ser uma batalha física, é uma batalha mental, uma batalha intelectual, uma batalha por hegemonia de influência. Tudo na vida é, de certa forma, uma batalha. Um lado cede, um lado perde, um lado ganha, e por aí vai. Você vai adaptando. Maquiavel é sensacional, é um livro sobre como chegar ao poder. Mas aí, independente se vai usar ética ou não. Mas é um livro muito bom também. Mas é uma leitura um pouco mais avançada também. Uma leitura, de certa forma, intermediária, vamos botar assim. Mas leiam, senhores, pesquisem. Quais são os clássicos? Quais são os clássicos fáceis de ler? Os livros de Shakespeare não são difíceis, até me surpreendi. Otelo, Hamlet, não são difíceis. Hermann Hesse é um cara que, se você quer entender a filosofia de Nietzsche, é bom ler os livros de Hermann Hesse, porque são romances, né? São histórias, são ficções, mas ali está incorporada toda a filosofia de Nietzsche, né? Os pontos positivos, os pontos negativos, as visões dele, tá tudo ali. Tá tudo ali, é só a gente ler e interpretar. O Lobo da Steppe é um livraço um pouco complicado, não é meu favorito dele, mas se você quer entender, por exemplo, Nietzsche de uma maneira fácil, ao invés de ler Assim Falou Zaratustra, do próprio Nietzsche, leia Demian, que para mim é o melhor livro do Hermann Hesse. É sensacional. O Hermann Hesse era alemão, assim como o Nietzsche, né? Se não me engano, eles eram alemães. Posso estar errado, tá? Já li em algum lugar alguma coisa sobre o Hesse ser suíço, mas acho que ele é naturalizado suíço. E sobre o Nietzsche ter sido austríaco e não alemão. Mas me perdoem. Mas eles são influentes na literatura germânica, então vamos botar assim. De certa forma, são compatriotas culturais. Mas leiam, recomendo. Comecem de baixo. Não é uma leitura difícil, Demian, por exemplo. Uma leitura profunda, vai te fazer refletir muito. Mas leiam, senhores. Por favor, leiam. Leiam, porque o mundo já está lotado de gente burra e medíocre demais. E é isso, senhores. Se vocês gostaram, aquele esquema padrão de YouTube, né? Like, compartilha, comenta, me deem outras indicações de livros. Comentem o que vocês acharam, se vocês já leram alguns livros que eu citei aqui. Por favor, falem aí a experiência de vocês com esses livros. Vai que vocês me recomendam alguma visão nova e eu acabe tendo que reler, não é mesmo? E é isso, senhores. Tudo de bom e forte abraço.